Fala pessoal, então agora que eu já mostrei aí para vocês como que está o nosso nossa proposta, né, de sistema de som, nosso audio system, o que a gente vai fazer é começar a implementar. Então vamos dar uma olhada lá de novo no nosso projeto. Então tá aqui, ó. O nosso projeto de classe, né, o nosso diagrama de classe, a gente tem o Audio Configuration SO, a gente tem o Audio Clip Groups, que é uma classe que não é derivada de nenhuma classe do Unity, uma classe C Sharp padrão, né, que tem um método e algumas propriedades internas. Então, nós temos o Scriptable Object, que contém, né, um vetor de grupos de áudio, e tem o método getClips. A gente tem o monoBehavior, a gente tem esse struct e a gente tem esse nosso configuration SO. Então, beleza, vamos trabalhar em cima disso e construir essa parte aqui, e depois a gente fala um pouco sobre o channel, né? Como que vai funcionar esse canal de comunicação, essa troca de mensagem, quem demanda e quem toca. Então, bora lá. Então, o primeiro passo é a gente criar uma pasta aqui na pasta scripts. Vou criar aqui uma pasta chamada de Audio System. Dentro dessa pasta Audio System, eu vou criar um arquivo. Esse arquivo vai ser lá da nossa ponta, vai ser o nosso Audio SO com o nosso Audio Clip Groups. Então vai ser no mesmo arquivo, a gente vai ter essas duas classes aqui, esse Scriptable Object e esse aqui, Audio Clip Groups, beleza? Então vamos lá. Vamos criar aqui um arquivo só, um C-Script, chamado de Audio SO. Daí tudo bem. Eu vou clicar duas vezes aqui para abrir. Então tá aqui, ó, Audio SO. Beleza. Vou deixar aberto aqui. Então, só deixa eu ver se minha cara tá tampando alguma coisa. Não, acho que não. Tá ok. Então, nesse arquivo aqui, a gente já vai começar a escrever as nossas duas classes. Vamos começar pelo Audio Clip Group. Deixa aqui o nosso SO monoBehavior ok, mas aqui embaixo, fora da classe, a gente vai escrever a nossa classe, que não é derivada de ninguém, tá? Então, a gente vai criar a nossa primeira classe aqui, na verdade, nossa classe ela tem que ser pública, class, e o nome da classe é Audio Clip Group. Perfeito. Aqui a gente vai dizer que ela é uma classe serializável. Não serializável field, serializável. Esse elemento aqui, ele vai dar um problema, dizendo que não tem. Bom, então é só adicionar aqui o serializable e colocar using system, para que a gente possa, para que essa classe possa ser serializável via, possa ser utilizado no outro monoBehavior, né? Ou para que ele possa ser utilizado no nosso Scriptable Object, porque o Scriptable Object ele só pode ter propriedades que são serializáveis, justamente para criar assets disso. Então a gente vai utilizar essa palavra-chave aqui para dizer que essa classe é serializável. Pelo nosso modelo lá, a nossa classe ela possui um sequence mode, ou seja, um modo de sequência. Esse sequence mode não existe, a gente vai criar um enum para isso, mas ele basicamente vai guardar o modo de sequência que esse nosso grupo de áudio clipes ou grupo de clipes de áudio será tocado, né? Lembrando que eu tinha dado exemplo de sequencial ou randômico, ou não repete o último que tocou, né? Ele pega randômico, mas não repete o último que tocou. Então a gente vai criar esse enum aqui, chamado sequence mode, e basicamente esse enum vai ter random no immediate repeat, ou seja, não vai repetir de forma imediata o último que tocou, e sequencial.
Pronto, desse modo aqui ele já nos atende, que ele já, né, não tem nenhum problema aqui. Deixa eu ver o porquê. O tipo de campo é muito... Ah, desculpa. A gente tem que colocar um public enum aqui. E aí, perfeito. E a gente usa sequence mode e deixa no padronizado como random. Além disso, a gente precisa, né, segundo o nosso modelo lá, a gente precisa também de um vetor de áudio clips. Então, áudio clip já é uma classe padronizada do Unity, então a gente não precisa importar, né? E essa classe áudio clip ela guarda um vetor de arquivos de áudio. Então a gente consegue, né, depois carregar isso lá no inspector do nosso Unity. E dois atributos privados que ninguém precisa saber, que é o next play ou next clip to play, ou seja, qual que vai ser o próximo clipe a ser tocado, e depois a gente tem um private int também, o nosso last clip played, para justamente a gente conseguir fazer esse efeito, né, do nosso handle no immediate repeat. Eu vou deixar -1 porque quer dizer que ele nunca foi tocado a primeira vez que isso aqui é executado, a primeira vez que o método getNext clip é executado. Então, se a gente observar aqui, a gente tem esse método e a gente já criamos aqui nossos atributos. Então, o que o audio clip vai guardar? Os clipes de áudio que esse grupo toca. O que o sequence toca não, né? Que ele guarda para ser tocado. O que o sequence mode faz? Ele decide a forma como esses clipes são tocados. Toda vez que eu der um get clip, ele vai me dar um get next clip baseado nessa sequência, nesse modo, né, nesse modo de sequenciamento aqui. O que o last clip played guarda? O último clipe desses áudios clipes que foi tocado. E o que next clip to play guarda? O próximo índice do próximo clipe a ser tocado. É isso. Então, o meu método getNextClip, ele vai utilizar o sequence mode, esse vetor e essas duas variáveis para tomar a decisão de qual é o próximo clipe a ser tocado, ou qual é o próximo clipe que o Audio Crew SEO vai devolver para quem quer tocar esse som. Então, a gente vai criar esse método getNextClip que retorna um áudio clip do nosso projeto. Então, vamos lá. Então, ele vai ser um método público que retorna um áudio clip e o nome é getNextClip, como está no nosso diagrama de classe. Perfeito diagrama, né? A gente, né, faz uma pergunta básica. Se o áudio clip, né, o tamanho dele for igual a 1, quer dizer que eu só tenho um clipe. Eu retorno ele mesmo, né? Porque eu não tenho nenhum outro clipe nesse grupo, eu retorno a posição 0 porque eu só tenho um. Para prevenir qualquer tipo de for desnecessário, instrução desnecessária, eu verifico se ele é igual a 1, quer dizer que só tem um, eu retorno ele mesmo. A gente faz uma outra pergunta. Se o nosso next clip to play é igual a -1. Se isso aqui for verdade, eu faço o seguinte. Eu faço com que o meu next clip to play seja igual a... Aí eu faço um if ternário, que é perguntar qual que é o modo de sequência aqui. Se ele for sequencial, eu simplesmente retorno 0, porque vou retornar o primeiro. Se não, independente de qual for, quer dizer que é a primeira vez que eu estou executando esse método, eu retorno um random, né, um número random. Então vou dar um unity engine ponto random, né, ponto range, e aí eu passo 0 e qual que é o índice que eu quero, né, perguntar. Só deixa eu ver aqui. Opa. É aqui e aqui 2 pontos. Isso. Desculpa, gente. Qual que é o range? Eu vou pegar o audioclips.length, né? Eu vou retornar um range
um random entre 0 e length menos 1, que aí ele vai me devolver, né? Se não for menos 1, quer dizer que já tocou alguma vez. Aí eu vou ter que fazer um switch entre os modos. Qual é os modos? Random, simplesmente devolve o random range. Random sequencial me devolve o próximo depois desse. E se ele alcançar o length, devolve o 0 para retornar, ou seja, ele faz um ciclo. E o random no immediate é o random, só que aí eu pergunto, sorteio, e se esse sorteio foi o último a ser tocado. Se for, eu sorteio de novo, até não ter o último a ser tocado. Programando vai ficar melhor. Então vou dar um switch no sequence mode, e aí eu faço perguntas. Se for random, case, sequence mode random, quer dizer que, deixa eu dar um break aqui, só para, né, parar com esse vermelhinho. Se ele for random, eu só faço mesmo que eu fiz aqui. Next to play igual a unit engine.random.range 0 e audioclips.length. Não tem segredo, random é o mais fácil, né, de todos. O segundo, que é o case sequence mode.random no immediate repeat, aí eu vou ter que fazer um do while, porque aí eu vou perguntar enquanto, né, o next clip for igual ao last clip played. E aí aqui dentro eu faço esse next random range. Pronto. Se o que ele sorteou for igual ao último que foi tocado, se o que ele sorteou for igual ao último que ele tocou, ou seja, se isso aqui for verdade, eu sorteio de novo. Se ele sorteou um que não foi o último que tocou, ok, tá sucesso, tá perfeito. E aí tem o case do sequence mode ponto sequencial, que aí aqui eu simplesmente faço next play é igual a int, porque eu vou usar uma função chama repeat do math.f. O que o repeat faz? Ele simplesmente vai pegar esse valor do float e vai verificar se esse valor do float t é maior do que o length. Se for maior do que o length, ele retorna 0. E nunca vai ser menor do que 0. Então ele faz um loop sobre o t e nunca vai ser maior do que 0. Então a gente vai dar um mais aqui para, de fato, o next clip to play, ou seja, ele vai incrementar e passar por repeat esse valor e passar o length, que é audioclips.length. E aí ele vai me retornar. Ou seja, se o resultado de mais, next clip to play, for maior do que length, ele me retorna 0. É isso. Se ele, ou seja, se ele for menor do que o length, ele me retorna ele mesmo. E aí dá um break aqui. Fora do switch, ou seja, depois que eu já fiz isso, o que eu preciso atualizar? Preciso atualizar meu last clip played. Eu faço com que ele seja igual next to play. E eu retorno o audio clips com o next to play. E é isso. Beleza, então a gente montou aqui o nosso primeiro next. Opa, é fora do else, Rodrigo. Isso, então fora do else, eu simplesmente faço next clip to play, audio clip next to play. Ele retorna nesse audio clip aqui. Quando eu dou esse método, ele vai me andar sobre esse vetor de uma maneira seguindo o modo de sequenciamento. Se for o sequencial, ele vai pegar o próximo da sequência. Se for random, ele vai randomizar. Se for random no immediate repeat, ele vai randomizar e verificar se ele já tocou, se foi o último a ser tocado. Se foi o último a ser tocado, ele vai sortear de novo outro áudio clipe para tocar. Se não for, ele vai retornar esse mesmo, passando esse return aqui com esse áudio clipe. Beleza. Então a gente já fez a primeira classe do nosso audio group
AudioCui SEO, que a gente vai utilizar, a gente já fez a primeira classe, que é o AudioClips Group, que vai ser um elemento desse AudioCui SEO, tá? Então, isso é importante. E a gente já também criou nossa sequência aí, muito da hora. Então, vamos lá. Agora que a gente fez o nosso o nosso AudioClips Group, a gente vai criar o nosso Scriptable Object para a gente criar os assets que representarão os sons que a gente quer gravar ou executar no nosso jogo. Para isso, em vez da gente herdar essa classe AudioCui SEO da classe MonoBehavior, a gente vai herdar da classe Scriptable Object. Ok, então a gente já tem uma coisa bem diferente do que vocês já estão acostumados a ver dentro do Unity, que normalmente é o MonoBehavior. Mas o que é um Scriptable Object? Scriptable Object é uma classe que guarda propriedades e métodos e que ela não pode ser vinculada a um Game Object, mas sim você pode criar assets por meio dela. Isso é muito útil, por exemplo, num card game, onde você tem um prefab que representa a carta, ou seja, o visual da carta e as funcionalidades dessa carta, e você tem um asset que representa o conteúdo dessa carta, desse card game. E aí você então faz um prefab e você faz diversos assets que esse prefab carrega esse asset e mostra essa informação. E nesse asset, que é o Scriptable Object da carta, pode ter o valor da força da carta, a imagem da carta, um flavor texto, texto de ação, o custo dessa carta e assim por diante. O Scriptable Object, nesse nosso caso, ele vai guardar o quê? Uma coleção ou um vetor de áudio clips groups, que são coleções de áudio, de clipe de áudio. E ele vai ter um método que você vai chamar getClips, ele retorna o conjunto de clipes de áudio baseado nesse modo de sequenciamento, né, ou de sequência que a gente acabou de criar no nosso Audio Group Clips, beleza? Mas todo Scriptable Object ele pode ser utilizado para todo Scriptable Object ele pode ser utilizado para a criação de um asset. Para isso, para aparecer lá uma possível forma de criar, a gente vai criar aqui um menu no nosso editor. Então toda vez que eu quiser criar esse Scriptable Object, eu posso clicar com o botão direito lá no meu navegador de projeto, selecionar o menu que eu for criar aqui e ele vai criar um novo asset usando esse Scriptable Object como esqueleto para esse novo asset. E aí no Inspector eu posso configurar esse asset. Então para isso a gente vai usar um comando aqui, né, que é create asset menu, ou seja, esse comando faz com que ele crie um menu lá naquela janela de visualização de projeto. Quando eu clico no botão direito, que tem lá create C# script, create scene, sei lá, create pipeline, animator, enfim. Tudo naquele menu eu estou criando agora um novo menu. Esse novo menu ele precisa de dois parâmetros. O parâmetro para criar esse menu, ele precisa do file name e o menu name. File name é o nome do arquivo inicial quando cria um novo arquivo, um novo asset, e o outro é o nome do menu onde você vai seguir por aquele menu. Em vez de folder ou create new folder ou create C# script, você pode dar um nome que você quiser para esse asset lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um file name e aqui eu preciso colocar entre aspas, eu vou dar new AudioCui. Então toda vez que eu for criar, ele vai criar um novo arquivo com esse nome que eu posso renomear depois. Vírgula, menu name. E aí eu dou o nome aqui, eu vou dar o nome de AudioCui. Pronto. Vou dar separado aqui e perfeito. Feito isso, né? A gente não precisa do start, do update nesse projeto aqui. E a gente pode até testar agora. Vamos lá no asset. Beleza? Tá carregando. Beleza? Quando eu clico aqui no Audio System, por exemplo, Create, tá aqui, ó, AudioCui. Ele vai criar um novo asset com o nome que a gente decidiu e só. Né? Ele tem um script já vinculado, mas não tem nenhuma propriedade, nem nada, então não consigo descrever nem nada, né? Então a gente vai deletar esse AudioCui.
e vamos continuar a nossa coisa aqui. Segundo o nosso projeto aqui, o nosso áudio QSO, ele tem um looping, ou um booleano, e tem um método chamado getClips e tem uma coleção de audio clip groups. Então, bora lá fazer. Vamos lá. Então, público looping, ou seja, isso aqui vai sinalizar se é loop ou não. Vamos deixar como false inicialmente. E aí a gente, na hora de criar esse asset, a gente pode marcar. Vai ter no asset, vocês vão ver que vai ter no inspector um check para marcar se ele vai fazer looping ou não. A gente também vai fazer um serializable field aqui, um serializable field, porque o nosso audio group aqui vai ser privado, ou seja, a gente não quer que isso aqui tenha acesso fora da classe, mas é serializável para que eu possa ter acesso no inspector. E aqui eu vou dar o nome de audio clips group, ou melhor, né, clips groups, né? São vários grupos, né, de audio clips, né? E aí eu vou deixar como default, ou seja, vai vir vazio, basicamente, e tá lá. São essas duas propriedades que o nosso áudio QSO tem. E tem um método. E esse nosso método, ele vai retornar um áudio clip, um vetor de áudio clip chamado getClips. E aí, basicamente aqui, a gente vai fazer o seguinte. Para cada audio clip groups, a gente vai chamar o método getNextClip e retornar esse vetor. É isso. Só isso. Nada mais. Para isso, a gente precisa saber o number of clips. E aí a gente faz, né, o audio clips groups.length. Beleza. E a gente cria um vetor, então, porque a gente tem que retornar esse vetor de audio clips igual a new audio clip. Passa para ele o number of clips. Pronto, criou um vetor do tamanho de audio clips. Fazemos então um laço que vai ir do i até o number of clips, né, dentro do audio clip e mais, e aí a gente só faz audio clips na posição i, recebe audio clips groups na posição i, ponto get next e retorne audio clips. Tcharam! É o grupo que a gente vai tocar, vai estar aqui. Aí de novo, professor, mas peraí. Então eu vou sortear, por exemplo, o cara andando e eu vou sortear, por exemplo, o cara arrastando o quê? E com isso eu vou ter dois áudios totalmente paralelos tocando, né? Se o meu personagem ele precisa ter o som dele andando e o som dele arrastando algo, seja corrente ou espada, eu posso criar esses dois grupos, colocar esses dois sons, né, esses dois clipes de áudio em cada um desses aí e ele ser executado de forma paralela. Essa é a dinâmica que a gente quer criar aqui. Se a gente voltar aqui e criar agora, né, no nosso Audio System, Create Audio QI Test. Olha só, aqui eu tenho o Audio Clip Groups, eu tenho o Looping, que eu mostrei para vocês. Eu vou criar aqui um Audio Clip e aí eu posso ter uma lista e o Sequence Mode, sequencial ou não. Deixa eu pegar aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, dentro desse teste, eu vou colocar o Engine Drive e vou colocar o Engine Idle. Pronto. Agora, toda vez que eu for tocar esse Audio QI aqui, mandar tocar esse Audio QI, ele vai, o getClips, ele vai pegar desse Audio Clips Groups Element 0, como está sequência random, ele vai pegar qualquer um desses dois. Se eu quiser sequencial, primeiramente vai pegar o driving, depois o idle. Se eu quiser o no immediate, ele vai pegar o driving, depois o idle, ou pegar o idle, depois o driving, depois começar a repetir entre eles. Se eu tiver 3, ele vai seguir essa dinâmica também. Então, com isso, eu já consigo criar os meus assets que representam os áudios que eu quero tocar, os efeitos que eu quero fazer dentro do meu jogo, né? Não só efeito sonoro, mas também colocar música, fazer o áudio de música, né? E aí ele tem o looping e assim por diante. Até agora, o que a gente fez foi um asset
que é capaz de guardar um conjunto de audio clips e que eu consigo também criar grupos de audio clips e decidir o formato que esses grupos de audio clips serão tocados. Não fiz a configuração do som, até porque a gente ainda não fez o Audio Configuration SO. Mas aqui, o legal disso é que a gente está separando a configuração do som, porque eu posso reutilizar esse mesmo som com configurações diferentes no formato que a gente montou aí no nosso diagrama de classe. Por hoje é só, e no próximo vídeo a gente vai fazer as nossas configurações. E até a próxima!